Irmãos, por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, no versículo 42 em diante. Atos, capítulo 2, no versículo 42 em diante, até o 47. Amém? Atos, capítulo 2, no versículo 42. Atos fica depois do Evangelho de João e antes do livro da carta de Paulo aos Romanos. Todos acharam? Digam amém? Amém. Vamos ler. Os irmãos acompanhem por gentileza a leitura juntamente comigo. E perseveravam e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos que criam estavam e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia necessidade, e perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Podeis tomar assento, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Irmãos, eu quero começar esta mensagem com uma frase, e essa frase vai ser o tema da mensagem nesta noite. E a frase que eu quero começar esta mensagem é: sem base não há como. Os irmãos poderiam repetir, por gentileza? Só uma vez no 3, sem base não há como. No 3, 1, 2, 3, sem base não há como. Irmãos, nós sabemos que para tudo dar certo na vida e para se fazer algo no universo, quer no universo masculino, feminino, quer entre tantas outras áreas, construção civil, é necessário base. Nós vamos ver que no universo feminino, para que a mulher possa se maquiar, primeiro se passa o que no rosto? Uma base, para que se possa realizar uma boa maquiagem e a mulher que é bela ficar mais bela ainda, amém? Na construção civil, para poder se levantar um prédio, é preciso se fazer o que em primeiro lugar? As bases, os alicerces precisam estar bem firmados e bem construídos. Por quê? Porque senão aquele prédio vai ruir. Tanto é que a palavra de Deus em Mateus, no capítulo, me fugiu agora a memória, vai dizer que bem-aventurado é o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Na verdade, a rocha ali representa uma base, e essa base de alicerce dentro desse contexto é a palavra de Deus. Vem o vento, vem a tempestade, a casa, ela permanece o quê? De pé. Por quê? Porque esta casa tem base, e a base é a palavra de Deus, pois aquele que pratica a palavra de Deus, compará-lo-ei ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha, ou seja, sobre a base. Então, irmãos, o Evangelho dos Apóstolos, porque na verdade nós sabemos que o livro dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, é considerado o quinto evangelho, porque nós sabemos que o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto evangelho, eles vão narrar as coisas que Cristo fez aqui na face dessa terra. Mas o livro de Atos dos
dos Apóstolos vai continuar narrando a obra de Cristo aqui na terra. Mas agora Cristo não está mais na terra. Cristo, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, ele ascende aos céus. E Cristo ascendendo aos céus, ele lembra da promessa do Consolador, o Espírito Santo que viria para poder revestir a igreja de poder. Atos capítulo 1, versículo 8 vai dizer: é quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão o quê? Poder. E ser-me-eis testemunha, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Pois bem, aleluia, o Evangelho de Atos vai ministrar aquilo que Cristo continua a fazer agora por intermédio da igreja. Aleluia! No poder do Espírito Santo de Deus. E nós vamos ver que no capítulo 1 de Atos, Cristo ascende aos céus. Capítulo 1, verso 8, ele promete o Espírito Santo. E no capítulo 2, nós vamos ver o que? A efusão do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo de Deus desce sobre aqueles 120 pessoas que estavam no cenáculo, orando e esperando a promessa do Espírito Santo de Deus. E nós vamos ver ali o que? Uma igreja que só tinha 120 membros. Depois que o Espírito Santo de Deus desce, Pedro, ele motivado pelo Espírito Santo, ele começa a pregar a Cristo, o Cristo crucificado, que ao terceiro dia ressuscitou. E o texto no capítulo 2 vai dizer que quase 3.000 almas se renderam a Cristo. Aleluia. E ali a igreja começa a se expandir e a crescer. E aqui no capítulo 2, no versículo 42, vai nos mostrar alguns pilares, algumas bases pelo qual a igreja ela foi fundamentada. E nós, como igreja, não podemos fugir dessa base. Porque se nós fugirmos dessa base, não há como. Não há como ser igreja. Não há como resistir no dia mau. Não há como progredir. Não há como ir adiante sem esses pilares e essas bases da fé cristã. E eu quero aqui destacar 4 bases pelo qual a igreja, na sua tenridade, porque a igreja de Atos capítulo 2, 42 é uma igreja infante, ou seja, uma criança ainda. A igreja ainda está no seu desenvolvimento embrionário ainda, mas era uma igreja que estava firmada sobre 4 bases. E a primeira base, acompanhe aí no texto, por favor. A primeira base que eu quero destacar aqui com vocês é que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na doutrina apostólica. Sabe o que isso significa, irmãos? Doutrina apostólica. Muitas vezes a gente passa pelo texto, e passamos por palavras que muitas vezes não damos devida atenção, nem quanto ao que significa, mas Deus nos traz uma palavra nesta noite. E a primeira palavra é perseverança na doutrina apostólica. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero aqui destacar a palavra perseverança, para depois destacar a palavra doutrina. A palavra perseverança vem do grego
significa, irmãos, persistir, manter-se constante, dedicar-se com firmeza. O interessante é que o termo usado na época, dentro do seu contexto, nos dá a ideia, Rafael, sabe de quê? Usado pelos soldados leais, servos fiéis e adoradores constantes. Então a palavra perseverança era usada na época para soldados fiéis e leais, que se mantinham fiéis, leais e persistentes. Implique compromisso ativo e duradouro, mesmo diante de dificuldades. Te trazer a ideia da palavra perseverança. E o texto vai dizer que os cristãos estavam fundamentados, e a primeira base é a doutrina. A doutrina é outra palavra do grego que quer dizer didarré. Didarré significa didática, significa ensino sistemático e aprofundado. E perseveravam, eram leais, eram fiéis, eram constantes na doutrina. E que doutrina? Na doutrina, no ensino apostólico. É a primeira base da igreja. E o que viria a ser a doutrina apostólica? Tudo aquilo que Cristo ensinou, tudo aquilo que Cristo disse aos apóstolos, a tradição oral, tudo aquilo que foi passado, verbalizado para os apóstolos passavam para a igreja. E o interessante é que a igreja perseverava na doutrina apostólica. A igreja primitiva, trocando em miúdos, valorizava o ensino da palavra de Deus. A igreja do século I valorizava o ensino da palavra. Perseverar é ser leal, perseverar é se dedicar. A didaquê, ou seja, a didática, que é o estudo sistemático e aprofundado da palavra de Deus. E a igreja precisa dessa base, porque ela é a base sólida pela qual a igreja está fundamentada. Porque se a igreja esquecer e não valorizar essa base, a igreja cai. Porque vivemos numa sociedade líquida, onde os valores morais são líquidos, aonde não há uma verdade absoluta. As igrejas em muitos lugares trocaram a palavra por entretenimento, trocaram a palavra por show, trocaram a palavra por outras coisas. Hoje em dia, até stand-up tem dentro da igreja. Mas nós precisamos olhar para trás e estar fundamentado na base da palavra de Deus. Porque sem base não há como você prosseguir. Sem base você vai errar o caminho. Sem a palavra de Deus você não vai adiante. A nossa irmã Sônia esteve aqui e disse que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores,
e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o quê? O seu prazer na lei do Senhor. Sabe o que é a lei do Senhor? É a palavra de Deus. Aleluia! E nessa lei medita de dia e de noite. Sabe o que é meditar? Meditar é parecido com o que a vaca faz. A vaca engole o capim, depois ela, eu não sei o termo certo, não sei, ela rumina, né? Ela regurgita para a boca de novo, não é isso? E mastiga e engole de novo. E assim é o crente. Ele não só estuda, mas ele reflete sobre que implicação tem a palavra de Deus para o contexto cultural no qual ele está inserido. Tem problema parede preta? Não tem problema. O problema é tirar a palavra. Tem problema luz? Não tem problema. O problema é tirar a palavra, é tirar a base. Tem problema fundo musical? Não. O problema é tirar a palavra. Nós precisamos, irmãos, nesse século, nos apegarmos a cada dia à palavra de Deus, porque é com ela que vamos conseguir permanecer de pé. Hoje em dia vivemos numa sociedade onde toda forma de amor é válida. Trisais, casa de swing, né? Casal que tem namorada, casal que tem namorado, pessoas se separando como quem troca de roupa e casando-se novamente, esquecendo que Deus odeia o divórcio e que a única cláusula de exceção para se divorciar é o adultério ou o abandono. E as pessoas muitas vezes se separam por nada. Por quê? Não tem a palavra de Deus como base. Aí o que acontece? A família se dissolve. Olha aí. E qual é a base da sociedade? Quem é a base da sociedade? Família. Aí a sociedade fica o quê? Destruída. Por quê? A família foi destruída. Por quê? Deixaram de observar a base principal, que é a palavra de Deus. Então, sem base, meu irmão, não tem como. Nós precisamos nos apegar às bases. Nós precisamos estar firmados nessa base. Nós precisamos inculcar essa base na cabeça dos nossos filhos. Porque o próprio texto da Sagrada Escritura vai dizer: ensina o menino no caminho que se deve andar. Sabe por quê? Porque quando ele estiver mais velho, mais maduro, não vai se desviar do caminho. Tem gente negociando a palavra. A igreja tem negociado a palavra por entretenimento ou muitas vezes por uma histeria, com uma capa de espiritualidade. Cultos que só tem louvores, 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 e pula-pula e gritaria. Cultos que na verdade parecem mais bagunça, onde as pessoas rodam, giram, desmaiam e dizem que foram arrebatados, entre outras coisas, que viram anjo, viram isso, viram aquilo. João viu um anjo, ele caiu como que fosse morto. Daniel, quando viu o anjo, ele ficou ruim, ficou mal por muitos dias.
precisamos nos apegar à base, que é a palavra de Deus, meus irmãos. Fique com a palavra de Deus. Então eles perseveravam na didaquê, ou seja, na didática e no ensino dos apóstolos. A segunda base, perseveravam na comunhão. Sabe o que significa comunhão? Vem do grego koinonia. Sabe o que significa? O termo koinonia indica compartilhamento prático e emocional. Refere-se a parceiros em um propósito comum. E o texto vai dizer que que a igreja primitiva, ela perseverava. Qual é a segunda base? A comum. Eram parceiros com um propósito comum. E a Bíblia diz que nós não somos parceiros com um propósito comum. Esse é o termo usado na época, né, para aquele contexto. Koinonia, o que? Da ideia de parceiros com um propósito comum. A Bíblia diz que nós somos irmãos. E qual é o nosso propósito comum? Cristo, que é o cabeça da igreja. Uma igreja dividida, ela cai, irmãos. Uma igreja dividida, quem perde é o reino. Uma igreja dividida, quem ganha é Satanás. Uma igreja dividida, quem perde são as almas lá fora, que estão sedentas da palavra de Deus. Sabe o que significa comunhão? Comunhão é mais do que um agrupamento de pessoas. Comunhão, eu quero aqui trazer uma analogia que eu sempre trago, eu não me canso de trazer essa analogia. Imagine que você vai lá no Ceasa e compra um saco de batata, Felipe. Aí você vai ver aquele saco de batata todos juntos, não é isso? Não é isso? Só que comunhão, ela é mais profunda do que aquilo ali, do que um ajuntamento de batata dentro de um saco de ráfia. Na verdade, como eu aprendi com o meu professor de escola dominical, o Alexandre, comunhão, sabe o que é? Não é o ajuntamento daquelas batatas, e sim o purê de todas elas. E a igreja perseverava onde? Na comunhão. Nós, como cristãos e servos de Deus, nós estamos visceralmente ligados um ao outro. Nós somos um organismo vivo, chamado de corpo de Cristo. Nós todos juntos somos corpo. Individualmente somos membros. E eu poderia aqui, ficar umas meia hora só falando sobre o corpo de Cristo, sobre os membros, sobre a sua funcionalidade. Mas eu quero só me ater à comunhão e trazer para nós que, por mais que sejamos diferentes, nós temos algo em comum. Cristo, que é o cabeça da igreja. Somos um organismo vivo e estamos visceralmente ligados. E isso é tão tremendo, irmãos,
isso se torna um pecado imperdoável. Existem 3 tipos de pecado imperdoável: a blasfêmia contra o Espírito Santo, a apostasia e o não perdão. Sabia não, Felipe? 3. João 15 vai dizer que Cristo é o quê? A videira verdadeira. E Deus é quem? O Pai é o lavrador que cuida da videira. E nós somos o quê? Os ramos. E esses ramos, eles são alimentados dentro da botânica. Se você estudar, você vai ver que existe algo vivo dentro das plantas e das árvores, algo chamado seiva. É o que dá sustentação à árvore, é o que liga todos os ramos, fazendo com que os ramos produzam folhas, fazendo com que os ramos produzam frutos. Imagine uma árvore com um ramo quebrado. Imagine um corpo, um organismo vivo com a perna quebrada. Esse corpo vai andar manco. Então, sem a base da comunhão, não tem como. Vamos ficar pelo caminho. A obra não vai andar. As coisas não vão acontecer. Comunhão é o quê? É o compartilhamento prático e emocional. Ou seja, eu devo me colocar à disposição do meu irmão para atendê-lo na vida prática, para atendê-lo em coisas triviais, em coisas básicas, mas também atendê-lo nas questões emocionais. Servir de ombro para o irmão chorar, ouvir muitas vezes o teu irmão quando está em aperto, orar por ele, aleluia, subir o monte com ele, jejuar com ele, se preocupar com o problema dele, porque em Filipenses capítulo 2 Paulo vai dizer: não atente cada um somente para aquilo que é seu, mas também para aquilo que é do outro, e de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós temos muitas dificuldades, personalidades diferentes, não é, Rafael? Somos personas diferentes, temos costumes diferentes, muitas vezes o nosso humor é diferente, muitas vezes o nosso humor é mudado, né, por disfunções hormonais. Acontece, né? A gente sabe da regra das nossas mulheres, não é isso? A mulher está bem, no outro dia a mulher está totalmente diferente, por causa da sua regra mensal. Não é isso, Felipe? Custa se adequar por causa de um bem comum? Custa, porque a Bíblia diz: considere-se os irmãos superiores a você. Custa descer um pouco. Cristo, lá em João capítulo 13, o maior Senhor de todo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Deus Criador de todo o universo, Felipe, aquele que criou todas as estrelas, o sol, os planetas, a terra, criou eu, criou você. Em João capítulo 13, sabe o que ele fez? Ele tomou a toalha, tomou a
dia. E o que ele fez? Lavou os pés dos discípulos. Um por um. E Pedro disse: Senhor, não vou permitir que o Senhor lave os meus pés. E Jesus disse para ele: se você não permitir, você não tem parte comigo. Então o Senhor me dá um banho completo. E no final daquilo ali, Cristo diz assim: ó, eu lavei os pés de vocês, vós deveis lavar os pés um dos outros. Sabe o que é isso? Servir naquilo que é mais básico na vida do irmão. Vou correr, não vou me ater nesse costume do lava-pés, mas o irmão já conhece a destruída. Perseveravam no partir do pão. Partir do pão é literalmente quebrar o pão. Isso pode tanto implicar, sabe o quê? Em duas coisas. A primeira coisa é a ceia do Senhor. Rememorarmos, esse momento tão ímpar onde Cristo morreu na cruz do Calvário. E a igreja, desde o início, ela de tempo em tempo rememorava, ou seja, lembrava do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas também significa, sabe o quê? Comer na casa do irmão. Me leva lá, Márcio, comer na tua casa. Amém? Porque eu só como com quem eu tenho intimidade. É ou não é? É ou não é, igreja? Comer denota o que? Comum. E aqui bate-se no ponto novamente. Devemos ser íntimos. É claro que dada a sua devida proporção, amém? Um dos outros. Ter intimidade dada a devida proporção uns com os outros. Ter comunicação um com os outros. E terceiro, quarto, perdão, e aqui eu encerro. E perseveravam nas orações. A palavra para oração, irmãos, significa prece, súplica, comunicação devocional com Deus. E as orações, elas estão ligadas também, sabe o quê? A oração pública. Pública onde? Lá dentro da igreja. As orações, os clamores, as súplicas feitas. Mas também denota uma questão de oração pessoal, onde Mateus no capítulo 6, o evangelista vai dizer que você fecha a porta do teu quarto e ora ao teu pai em secreto. Então, sem doutrina não há como, sem comunhão não há como, sem partir do pão não há como, que é rememorar a morte de Cristo. E sem as orações não há como a igreja se manter de pé. Você pode ver, irmãos, que tanto a doutrina quanto a oração, elas são de extrema importância. E dentro desse recheio tem a comunhão entre os irmãos. Por quê? Porque a oração é a comunicação do homem com Deus. Como diz Hernandes Dias Lopes, é a união do altar com o céu. É a comunicação do fraco com o forte. A.W. Tozer, o escritor, foram perguntar para ele qual era mais importante, se era a palavra ou se era a oração. Tu sabe qual foi a resposta dele? Pergunte para uma ave qual é mais importante, a asa direita ou a asa esquerda.
Precisamos orar em público, junto com a comunidade de fé, mas também precisamos ter uma vida devota a Deus em oração, porque, como diz o Wayne Grudem, a oração é a manivela que move a mão do Todo-Poderoso. Deus é soberano e age segundo a tua vontade, a vontade dele, perdão, mas ele definiu que a vontade dele se manifestaria no tempo e no espaço através da oração dos santos. Então precisamos entender essas bases. Não muda, nunca vai mudar. A igreja não precisa, e terminando aqui, de invencionices. A igreja não precisa de malabarismo dentro do culto ou dentro da sua vida. Não precisa de uma metodologia que venha de fora. Ela precisa se manter na base. Na base. Porque uma igreja que se mantém na base, ela vai permanecer de pé e firme. Vai passar ano e entrar ano e a igreja vai estar fortalecida. E aqui eu quero encerrar esse sermão fazendo algumas aplicações. Em qual dessas bases você precisa crescer? Qual dessas bases você abandonou? Ou qual dessas bases você, por preguiça ou letargia espiritual, deixou de praticar? Você tem buscado conhecimento sólido da palavra de Deus? Tem lido a Bíblia? Tem lido boas literaturas? Tem ouvido bons pregadores? Sua vida cristã está conectada com uma comunidade de fé real e sólida? Você tem comunhão com seus irmãos? Ou você entra e sai dessas portas como se você tivesse uma carreira solo, como se você fosse autossuficiente e não dependesse de ninguém? Porque na verdade estamos aqui dentro dessa comunidade de fé porque um edifica o outro, um levanta o outro, um dá a mão para o outro. Ninguém dentro da comunidade de fé é autossuficiente. O pastor precisa das irmãs de oração, as irmãs de oração precisam do ensino do pastor, o pastor precisa do mestre, dos professores, o professor precisa do pastor, que o professor precisa das irmãs que oram, e por aí vai. Todos dentro da sua funcionalidade, dentro desse corpo, dentro dessa engrenagem, dentro desse organismo vivo que é a igreja. E por último, a nossa rotina de oração, será que é constante? Os irmãos fiquem com essas perguntas, e que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao meu e ao teu coração. Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam o Senhor.